Olá, igreja, a graça e a paz. Eu espero que os irmãos estejam bem. Estamos aqui de volta com mais um Circuito Bíblico. Estamos na semana 21 do Circuito Bíblico, lendo o livro de Salmos. Eu quero saber quem que está inspirado aí lendo o livro de Salmos. Vamos orar antes da gente ler e daí a gente vai estudar um pouco do livro de Salmos juntos, tá bom? Ore comigo, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui diante dela, aberta. Pai, eu peço que teu Santo Espírito venha nos guiar para conhecer mais do Senhor, que o Senhor possa nos sondar a nossa mente, abrir a nossa mente, e que teu Espírito nos guie a toda a tua verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ler o Salmo 139, a gente vai ler o capítulo todinho do 139. E depois a gente vai tentar ir versículo por versículo para a gente poder ver o que a gente consegue aprender com o livro de Salmos aí. Amém? Então a gente vai ler Salmo 139, a partir do verso 1, a gente vai ler o capítulo inteiro. Vamos lá. Verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobriram, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de um modo tão admirado e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. E se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasse o perverso? Ó Deus, se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não detesto os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio absoluto, considero os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, glória a Deus. Gente, o Davi ele é bem poético, né? O livro de Salmos ele é um livro muito rico, cheio de poesias, cheio de canções, hinos de guerra. É um livro que revela bastante coisa sobre Jesus, revela os atributos de Deus e serve também para a gente poder aprender como louvar e adorar o nosso Deus. Então, se você não canta bem, se você não sabe tocar, não fica chateado, é só usar o livro de Salmos, só ler em voz alta, pega qualquer capítulo. São 150 capítulos, 150 formas e ideias para você aprender aí a louvar e adorar o nosso Deus. Além disso, gente, a gente lê a Bíblia para poder aprender mais de Deus. A Bíblia é um livro sobre Deus. Mas, invariavelmente, enquanto a gente lê a Bíblia e aprende sobre Deus, a gente acaba aprendendo sobre a gente mesmo. E eu costumo dizer que a gente precisa ler a Bíblia até que a Bíblia comece a nos ler. Em Hebreus 4:12, a palavra fala assim: a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer outra espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Então, a Bíblia, ela nos discerne. À medida que eu leio a Bíblia, ela vai me discernindo, ela vai me contando coisas sobre mim que eu não sei. Ela vai abrindo assim o nosso espírito e a gente vai tendo revelação sobre coisas do nosso coração que a gente não sabe. E essa passagem de
de Salmos, de 139, ela faz muito isso. É uma conversa bem profunda de Davi com Deus, revelando aí alguns mistérios sobre Deus, falando algumas coisas bem profundas do coração dele também. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler verso a verso, e a gente vai tentar tirar um aprendizado de cada versículo do que ele está me ensinando sobre Deus, sobre mim mesmo e como que deve ser essa minha resposta, a minha postura em relação às coisas que eu estou aprendendo em cada versículo. Então, vamos lá? A gente vai ler de 2 a 2. Vamos voltar para o versículo 1. Versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Ou seja, Deus não somente me conhece, como Ele quer me conhecer, Ele quer estar envolvido, Ele sabe o que eu estou pensando. Ele de longe consegue saber o que está passando na minha cabeça. Mesmo os meus pensamentos sendo tão irrelevantes, mesmo a gente pensando besteira o dia inteiro, Deus está aqui, tentando conhecer e nos sondando. Outras versões vão dizer que Deus ele nos examina. Então é um trabalho que Ele está envolvido em saber o que está passando dentro da gente. Eu vi um vídeo algumas semanas atrás que me chamou muita atenção. Em inglês, ele está lá no YouTube, If the World Was the Size of a Golf Ball. Se o mundo fosse do tamanho de uma bolinha de golfe. E é um videozinho de 10 minutos e o pastor ele começa a falar sobre a nossa galáxia, sobre todas as estrelas que já foram descobertas na nossa galáxia. Ele começa a fazer a comparação dessas estrelas com a Terra. Até que ele chega na maior estrela já encontrada pelos astrólogos, pelos astrônomos, a maior estrela que eles já encontraram na nossa galáxia, que eles conseguem observar. E quando ele compara essa estrela com a Terra vira uma formiguinha, bem pequenininha. E no final desse vídeo eu me senti do tamanho de uma formiga. Eu me encolhi muito. Porque às vezes a gente é muito subjetivo em relação à nossa fé. E quando a gente vê vídeos assim, fica prático. E eu fiquei pensando, se Deus fez essa estrela que é muito grande e que comparada com a Terra, a gente fica pequenininho. Imagina só o tamanho do nosso Deus. E esse Deus grande, poderoso, que fez essa estrela, que é mais poderoso e que brilha mais do que essa estrela, ele está preocupado com o que eu penso. Ele está envolvido com os nossos pensamentos. Algumas semanas atrás, eu estava numa competição de ginástica, e competição é sempre muito intenso. As crianças ficam muito nervosas, os técnicos ficam muito nervosos, querendo que a criança vá bem. E a gente teve um contratempo, estava trabalhando juntamente com uma outra técnica. E durante esse contratempo, uma coisa que a gente não estava esperando, a sessão atrasou, precisei tomar algumas decisões que não foram tão de encontro com o que a minha outra amiga estava esperando que eu tomasse. E a gente teve um desentendimento, enquanto a gente conversava, ela falou, Débora, eu queria muito saber o que passa na sua cabeça. E eu fiquei pensando, realmente, as pessoas não têm esse poder. A única pessoa que tem esse poder de saber o que passa na nossa mente é Deus. E isso me ensina uma coisa muito importante, um atributo muito importante de Deus. Ele é onisciente. Não existe nada que nosso Deus não saiba. Todo o conhecimento do universo, o Senhor sabe. Isso me consola, porque quando eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo para baixo, eu acho que as pessoas não preocupam com o que eu penso poxa, esse Deus, o Deus dessas estrelas maravilhosas, ele preocupa com o que eu penso. Amém? Vamos seguir aí. Versículo 3 e 4. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Olha que coisa linda. Deus, ele está envolvido com a nossa jornada diária, com a nossa rotina, com o cotidiano da nossa vida. Ele não somente sabe o que está acontecendo, ele sabe o que já aconteceu, como ele sabe o que vai acontecer, porque o versículo fala aqui, 4 fala aqui, a palavra nem me chegou à língua e Deus já sabe o que eu vou dizer. Ele já sabe o que está no meu coração. Ele sabe o que eu vou dizer, o porquê que eu vou dizer, a intenção atrás daquilo que eu estou dizendo. É como se fosse marido e mulher que já está vivendo há muito tempo junto e está discutindo e a mulher fala, eu já sei o que você vai falar. É assim, Deus ele nos conhece tão profundamente a ponto de saber todas as intenções do nosso coração. E isso comprova ainda mais a onisciência de Deus. Amém? Vamos lá, versículos 5 e 6. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que eu não posso atingir. Então, além de Deus
saber dos meus pensamentos, Ele quer saber do meu coração, Ele é onisciente, Ele quer estar perto, Ele quer estar ali no dia a dia. Esse fato de Davi falar sobre a questão de Deus, ele quer encostar a mão, ele quer colocar a mão sobre mim, a tua mão está sobre mim, isso mostra a proximidade que Deus quer ter com a gente. Então, o nosso Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de proximidade. Ele é um Deus que Ele se envolve com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, aí mesmo. O que você estiver fazendo agora enquanto você está assistindo esse vídeo. Deus está aí, está envolvido com o que você está fazendo. Versículo 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. E eu aprendo mais um atributo de Deus aqui. Além dele ser onisciente, dele saber todas as coisas, ele é onipresente. Então, Deus está presente em todos os lugares. Não importa aonde que a gente vai, ele não muda. Ele vai estar presente em todos os lugares. Então, enquanto eu atravesso, eu entro pela porta, Deus passa pelas paredes. Enquanto eu estou dirigindo, Ele está voando em cima do carro. Deus, Ele tem esse poder. E Ele usa assim exemplos extremos que Ele não estaria nos céus. Se eu subir aos céus, se eu for à extremidade da terra, se eu tomar as asas da alvorada e as extremidades do mar, para mostrar o poder de Deus, que não são somente lugares cotidianos, são lugares extremos. E o mais bonito é que assim, mesmo nesses lugares mais extremos, a presença do Senhor, ela não nos abandona. Então, assim, outra coisa que eu aprendo aí é que não adianta fugir de Deus, irmãos. Não adianta tentar esconder as coisas de Deus. Não adianta mudar de país, sair lá do Brasil, vir cá para os Estados Unidos para poder fugir de circunstância, de pecado. A gente pode até conseguir enganar as pessoas, a gente pode conseguir até enganar o governo, fingir que você não está no lugar sendo que você está, mas Deus não tem como enganar. Deus sabe de tudo, Ele está em todos os lugares. E o mais bonito é que no versículo 10 ele fala assim, mesmo ali, mesmo se você foge, mesmo se você tenta esconder, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Eu aprendo aqui que quem nos guia é o Senhor. Quem manda ir, manda voltar é Ele. Quem manda ficar, quem manda mover é Ele. E às vezes a gente não confia quando Deus fala, né? Volta de onde você veio. Ou às vezes a gente está pronto para poder ir embora e Deus fala, não fica. E a gente tem dificuldade de crer, né? Mas a beleza disso é que Ele fala que a tua mão direita me sustentará. Então, quando a gente está envolvido com o guiar de Deus, a gente pode confiar no sustento do Senhor. E aí o contrário também vale. Se está me faltando sustento, seja emocional, financeiro, eu preciso me questionar, eu estou sendo guiado por Deus ou pelos meus próprios propósitos? Ou é o meu próprio coração que está me guiando? Porque a palavra me garante que no guiar de Deus eu tenho sustento. Lá em Salmos ele fala também, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então se tem alguma coisa faltando, a gente tem que questionar se o Senhor está sendo nosso pastor. Então, deixa Deus ser o seu guia. Quando Ele te guia, Ele te sustenta. Amém. Versículo 11. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Então, não existe escuridão, meus irmãos, que Deus não ilumine. Se você acha que seus pensamentos são escuros demais, que as trevas ou o buraco que você está é escuro demais, não existe buraco que a luz do Senhor não alcance. Não existe escuridão que Ele não possa iluminar. Não existe questionamentos, perguntas, dúvidas, confusões que o Senhor não clareie. Versículo 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entrenecido nas profundezas da terra. E essa passagem, ela é um tiro direto para o nosso problema de autoimagem. Para a gente que se acha feio, que se acha incapaz, que muitas vezes se coloca em frente do espelho e desaprova o que vê, que muitas vezes olha para o outro e desaprova o que vê. E a palavra fala que foi o Senhor que nos criou e tudo que o Senhor faz é perfeito, é admirável, é belo. Então isso é muito sério quando a gente começa a desaprovar e a colocar defeito nas obras de Deus. Foi Ele que fez.
Tudo que ele faz é maravilhoso. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Imagina só isso, hein? Já tem um livro com todos os seus dias, com tudo que vai acontecer na sua vida, já está tudo escrito no livro de Deus. Não tem com o que se preocupar e não tem como tentar mudar. Outro versículo fala que por mais que eu me esforce, eu não consigo mudar um fio de cabelo que vai cair ou não vai cair da minha cabeça. Então está tudo já escrito por Deus. Antes de você nascer, antes dos seus pais verem o seu rosto, te conhecer e te dar um nome, o Senhor já tinha te dado um nome, um propósito e uma história. O que eu aprendo aqui, né? Se Deus já sabe de tudo que vai acontecer, não adianta eu ficar gastando tempo tentando viver a vida do meu jeito, tentando ser quem eu não deveria ser, tentando fazer coisas que não foram escritas para eu poder fazer. Às vezes a gente bate muito na ponta de faca, a gente, né, bate muito a cabeça tentando figure it out, tentando fazer a vida do nosso jeito, e Deus ele já tem um propósito, ele já tem uma história, ele já tem tudo escrito e é tudo muito lindo. Então eu preciso passar mais tempo com esse Deus, eu preciso conversar mais com ele. Tudo que eu quero saber sobre a minha vida, ele já sabe. E passando mais tempo com Deus, a gente vai tendo essas revelações. No versículo, em Salmos 90, 12, a Bíblia fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então a gente precisa aprender a contar o nosso dia, e esse contar o dia é contar o dia em relacionamento com Deus, em cultivar essa intimidade, para que a gente possa receber dele sabedoria para lidar com os nossos dias. No versículo 17, ainda estamos aí em Salmo 139. Versículo 17 diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Que poético, Davi, né? E a gente acabou de dizer que vamos conversar com Deus para a gente aprender mais sobre o que na nossa vida vai acontecer. E Davi está aqui também preocupado com os pensamentos de Deus. E isso é uma chamada para a gente de como que tem sido a nossa vida de oração. Estou falando muito sobre mim, estou sendo muito egoísta, eu estou ali só para poder pedir, ou eu estou preocupado mesmo de saber o que passa no coração de Deus, o que passa na mente dele. Davi está dizendo que os pensamentos de Deus são inúmeros. Se eu sentar para poder perguntar, e se Deus começar a me responder sobre os pensamentos de Deus, a gente vai ficar no momento de oração por várias e várias horas. E isso mostra a nossa legitimidade do nosso amor por Deus, né? De colocar diante da presença dele e falar: Deus, o que está passando na sua cabeça? Qual que é o teu pensamento sobre o mundo hoje? Qual que é o seu plano para o dia de hoje? Como que eu posso me envolver nisso? Amém? Versículo 19. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos. Eles falam de ti com malícia. E em vão os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeio eu os que te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os meus inimigos. É engraçado como é que o Davi muda de tom nessa parte. Toda vez que eu leio esse capítulo, eu quero pular esses versículos, porque eu acho que ele está muito bravo. Ele estava super poético, depois ele começa a ficar meio bravo. E lendo de novo, comecei a me lembrar das primeiras aparições de Davi, né? A primeira história forte que a gente ouve de Davi é quando ele ainda era aquele jovenzinho, franzininho, e ele está lá diante daquela guerra que está acontecendo, e ele se levanta para poder enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar. Ele não tinha arma, ele não tinha preparação física, mas alguma coisa mexe no coração de Davi, que é o zelo por Deus, porque ele ouve o gigante falando assim: ai, quem é esse Deus aí? Ele começa a zombar do Deus de Israel, e Davi está assim: não, peraí. Quem que é esse cara para poder ficar zombando do meu Deus? Então, essa sensação de zelo toma o coração de Davi. Então, ele é esse homem de guerra, ele é esse homem que ele defende a fé dele, ele defende o Deus dele. E pense bem, não estou dizendo que Deus precisa ser defendido. Deus, ele é todo-poderoso, ele não precisa de defensores. Mas essa posição de Davi mostra muito sobre o coração dele, mostra muito sobre o zelo dele pela fé, que é uma coisa que a gente tem perdido muito hoje. Hoje, por qualquer assunto, a gente deixa para lá, a gente não tem esse zelo pela nossa fé. Então, é uma chamada de zelo pela nossa fé. E isso mostra também muito o nosso coração, a nossa legitimidade, o nosso amor pelo Senhor.
versículo 23, ele termina: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E esse versículo ele termina respondendo a grande pergunta: se Deus sabe de todas as coisas, a gente acabou de ler aqui que ele é onisciente, ele sabe de tudo que eu já vou falar, por que eu preciso orar? Qual que é a necessidade de eu ficar falando com Deus tudo que ele já sabe? E Davi, ele sabia que ele tinha alguns pontos cegos. E essa oração, ela é tema de várias canções, ela é tema de várias poesias, porque ela nos ensina que a gente precisa saber o que está passando no nosso coração e a gente não consegue ver muitas vezes. E esses são os pontos cegos que Davi sabia que ele tinha. É quando você está dirigindo o carro e você quer ultrapassar, mas você não consegue ver o carro que está do seu lado. É um carro, tá ali uma coisa que está do seu lado e você não consegue ver e você corre o risco aí de criar um acidente e quebrar tudo por causa disso. E isso acontece no nosso coração também. A gente tem pontos cegos que estão lá, são circunstâncias, pecados, situações, caminhos, opiniões, que a gente não sabe que está lá. E elas só vão ser reveladas pelo Espírito, só vão ser reveladas nesse momento de oração. Então, esse versículo me ensina muito sobre esse expor o seu coração para Deus e se apresentar humilde, abrindo espaço para que Ele te sonde, Ele te conhece, Ele conte coisas sobre você que você não sabe. Amém? Então, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. Ele sabe de tudo que passa no nosso coração. Ele é onipresente. Não adianta tentar fugir de Deus. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, no nosso cotidiano. Ele está envolvido nas coisas, nas tarefas mais corriqueiras que a gente tem no dia a dia. Ele está aí presente, tentando se envolver com a gente. Tudo que Deus faz é lindo. As obras da mão do Senhor são maravilhosas. A gente precisa parar de botar defeito no outro, na gente, porque foi o Senhor que nos fez. E sabendo de tudo isso, né, como deve ser a minha posição diante de Deus? Como que deve ser a minha postura nas minhas orações? O que isso muda no meu relacionamento com Deus? Como que isso enriquece os meus momentos de oração? Quero deixar essas perguntas aí para você meditar e que Deus possa abençoar o seu coração e a sua semana. Tchau, tchau.